Olá, boa noite. Tudo bem com todos? Tudo bem com vocês? Passaram uma semana bem, uma semana de paz, uma semana tranquila. Aqui, graças a Deus, passamos bem, uma semana bem em paz também. Deixa eu acertar um pouquinho aqui. Boa noite a quem estiver chegando. Boa noite, Ilma, seja bem-vinda. Gladys de Souza, boa noite. Que bom ter vocês aqui já neste momento. Agora eu consegui. Muito bom ter vocês. Boa noite, sim, boa noite a todos. Devagarinho vamos chegando, chega um, chega outro. E aí a gente vai se reunindo nesta sala virtual. Muito bom, muito gostoso, muito importante para o nosso estudo. Boa noite, Gladys, boa noite. Boa noite a todos. É muito bom, é muito gratificante esse estudo, porque a gente vai percebendo que cada vez que a gente tenta compreender um ensinamento de Jesus, a gente vê que a gente nada sabe e que a cada vez mais temos que, de alguma forma, tentar aprender, né? Aquilo que estamos lendo e aquilo que Neio Lúcio passou para nós através da psicografia de Chico Xavier. Muito bom, realmente, muito interessante esses ensinamentos e nos mostram aquilo que realmente acontece no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? E a gente precisa prestar atenção nas coisas em que a gente faz, naquilo que nós falamos, nas nossas atitudes. Então, nós precisamos estar sempre atentos. Lu, boa noite, seja bem-vinda. Que bom ter você aqui com a gente. Já vamos iniciar. Estou só esperando mais algumas pessoas que vão chegando. Muito bom. Prazer receber todas essas, por enquanto, as nossas meninas, né? Por enquanto não tem nenhum menino, mas logo mais chegará, com toda certeza. Então, hoje eu fiquei sabendo que a Natália e o Carlos mudaram de horário, então a gente não vai precisar mais correr muito para terminar um pouco antes das 9. Mas a gente sabe que 9 horas eles nos cortam, né? Porque como nós estamos ainda no começo, a gente não tem o número suficiente, então vamos lá, né? Os seguidores, não chegamos nos 300 ainda. Então, quando chegarmos no 300, pelo menos foi o que me informaram, aí talvez eu consiga um pouco mais de tempo. Mas vamos indo, não é? Aníbal, boa noite. Lúcia, boa noite. Sejam bem-vindos. E para quem está chegando hoje pela primeira vez, eu não faço abertura com uma prece, mas sim com uma leitura do Evangelho de Chico Xavier, escrito por Carlos Bacelli. Foi uma entrevista que ele deu, então são partes pequenas que nós lemos do depoimento e daquilo que o nosso irmão Chico passou para nós. Então, é o item 60 deste evangelho. Então, ele diz o seguinte: interpreto cada livro dos nossos benfeitores como sendo uma semente que é lançada à terra. Essas sementes continuarão produzindo, mesmo depois que o lavrador não mais tenha condições para o plantio.
Eu não sou dono da terra e nem das sementes. Sou apenas um pobre lavrador que foi chamado à tarefa de semear. Tenho procurado me desincumbir do trabalho de modo tal que a enxada não me seja retirada das mãos. Olha que coisa linda essa comparação que Chico faz aqui. Mesmo que a terra, né? Mesmo que os livros não estejam mais saindo, eles continuarão. Mesmo que o lavrador, na verdade, já esteja desencarnado e não esteja mais escrevendo de alguma forma, mas o plantio está aí para a gente continuar seguindo os ensinamentos como os livros que ele escreveu. Então ele fez um bom uso, sim, da enxada enquanto ele estava encarnado. Ele usou, mas agora, depois de desencarnado, ainda continua o Chico nos dando muitos ensinamentos e muitas lições. Então vamos ver aqui, a Sirlene chegou depois, a Cláudia, seja bem-vindo. A Gladys aqui está dizendo para a Cláudia e o Everton, boa noite também. Então que todos possam estar conosco nesta noite, mais uma noite de aprendizado. E vamos nós para uma leitura do livro de Chico Xavier. Foi ditado por Neio Lúcio e na psicografia de Chico. É Jesus no Lar. Este livro também são muitos ensinamentos muito gratificantes para nós. Através dele, nós crescemos um pouquinho, se prestarmos bastante atenção nesses ensinamentos. Então, nós vamos iniciar. Eu vou colocar aqui na tela, que fica mais fácil do que a gente ficar lendo no próprio livro. Então, hoje é o capítulo 11, 11º. O Santo Desiludido. O título é bem convidativo, né? Então, como todos já sabem, Jesus estava no lar de Pedro, fazendo o evangelho semanal. E aí, então, continua dessa forma. Inclinara-se a palestra no lar humilde de Cafarnaum, para os assuntos alusivos à devoção, quando o mestre narrou com significativo tom de voz. Então, vamos ver o que é que Jesus narra nesse contexto. Um venerado devoto retirou-se em definitivo para uma gruta isolada, em plena floresta, a pretexto de servir a Deus. Ali vivia entre orações e pensamentos que julgava irrepreensíveis e o povo, crendo tratar-se de um santo Messias, passou a reverenciá-lo com intraduzível respeito. Então, este nosso santo, como diz aqui, como pensavam que ele era, um santo Messias, retirou-se e ficou apenas em orações e pensamentos em que ele julgava irrepreensíveis, e o povo começou a segui-lo, acreditando que ele era realmente um santo Messias. Então, se alguém pretendia efetuar qualquer negócio do mundo, dava-se pressa em buscar-lhe o parecer. E fascinado pela alheia consideração, o crente estagnado na adoração, sem trabalho, supunha dever situar toda a gente em seu modo de ser, com o respeitável desculpa de conquistar o paraíso. Então, esse nosso irmão era orgulhoso, pois ele estava fascinado pela consideração alheia, por aquilo em que os seus seguidores
pensavam dele. E no Evangelho, capítulo 7, nas instruções dos Espíritos, lá no item 11, fala-se do orgulho. E o orgulho é um terrível adversário da humildade, como todos nós sabemos. Mas lembremos-nos de Jesus. Pela humildade de Jesus, como ele exemplificou tudo aquilo que realmente ele vivia, enquanto estava aqui encarnado entre nós. Ele era muito humilde, jamais ele quis que alguém percebesse que ele era uma pessoa em que não tinha humildade. Mas, na verdade, a pessoa que é humilde nem sabe que é. Porque se ela pensar que ela é humilde, se ela se sentir humilde, se ela pensar na humildade dentro da sua convivência, da sua vivência nesta encarnação, ela já deixou de ser humilde. Porque o verdadeiro humilde não sabe que é. Porque isso faz parte daquela criatura. Então nós vamos aqui, Marlúcia, boa noite, e Sueli Cedenho, boa noite, sejam bem-vindas. Então, seguindo aqui, Jesus foi tão humilde e ele se fez tão grande pela humildade em que ele demonstrava para todos nós. Então, continuando a nossa leitura, dizendo sobre o que é que esse santo desiludido fazia. Então, se um homem ativo e de boa fé lhe trazia a apreciação, a análise, algum plano de serviço comercial, ele ponderava escandalizado, dizendo: é um erro, apague a sede do lucro que lhe ferve nas veias, isto é ambição criminosa. Venha orar e esqueça a cobiça. Ele dava lições, mas que ele não seguia. Mas se esse ou aquele jovem lhe rogava opinião sobre o casamento, clamava aflito: é um disparate. A carne está submetendo o seu espírito, isto é luxúria. Venha orar e consumir o pecado. Olha só, mais um ensinamento. E quando um outro companheiro lhe implorava conselho acerca de algum elevado encargo na administração política, ele exclamava compungido: é um desastre. Afaste-se da paixão pelo poder, isto é vaidade e orgulho. Venha orar e vencer os maus pensamentos. Vejam só, ele dava lição de que não podíamos ter vaidade, de ser orgulhosos, mas a gente vê aonde é que ele estava nessa situação, não é? Então, surgindo pessoas de bons propósitos, reclamando-lhe a opinião quanto a alguma festa de fraternidade que projetavam, ele dizia: fuja à ordem, porque isto é uma calamidade. A alegria do povo é imoralidade. Fuja à ordem, venha orar, subtraindo-se à tentação. E assim, cada consulente, em vista da imensa autoridade que o santo desfrutava, se entristecia de maneira irremediável e passava a partilhar-lhe, dividir os ócios da soledade, em absoluta paralisia da alma. Então vejamos, cada um que chegava e que falava da sua intenção, daquilo que gostaria de fazer, de interpretar, ele era desiludido. Ele falava que tudo aquilo
era muito difícil de se fazer, que ninguém deveria fazer nada, mas sim orar, como ele orava, e ficar lá meditando. Rosalva, boa noite, sobrinha, seja bem-vinda. Então, nós vemos no Desprendimentos dos Bens Terrenos que Jesus não nos pede absolutamente nada. Ele não pede que nós nos despojemos dos nossos bens terrenos, daquilo que possuímos. Senão, se todos nós despojássemos de tudo aquilo que nós temos, nós seríamos um pobre voluntário, porque estaríamos vivendo, então, na miséria e na pobreza. Estaríamos nos tornando uma carga pesada para a sociedade. Então, neste momento, nós temos que refletir sobre aquilo que temos. Como diz o católico, é pecado, não é? Mas nós precisamos dos bens materiais para poder viver. Nós precisamos, mas o que é que nós não devemos é ter a ganância, ter o orgulho, ter o egoísmo, porque muitas vezes nós lutamos para ter determinadas coisas e passamos por cima dos outros como um verdadeiro trator. Então nós precisamos pensar com muito carinho naquilo que estamos fazendo dentro da nossa vivência nesta encarnação. E no Livro dos Espíritos, capítulo 17, sobre a lei de sociedade. Então, dentro da lei da sociedade, são questões 766, 767 e 768. Eu não vou lê-la, obviamente, mas neste capítulo, neste ensinamento que diz sobre a lei de sociedade, nós precisamos entender que a vida, a vivência dentro da sociedade, faz parte da nossa natureza. Deus nos fez para que vivêssemos em companhia uns dos outros, vivêssemos em sociedade. E não foi inutilmente que Deus nos deu a fala e todos esses e as demais faculdades que temos para não ser usada, para não ter nenhuma necessidade. Mas nós precisamos para que nós possamos ter a inclusão na sociedade. Porque o homem deve progredir. E se ele não viver em sociedade, não tem como evoluir. Porque nós precisamos conviver com o outro, porque é através dos exemplos do outro que nós vamos seguindo ou deixamos de segui-lo. Porque quando vemos alguém que faz alguma coisa muito boa, benéfica, importante, que nos chama a atenção naquilo que nós avaliamos, nós queremos fazer também. Não é assim a solidariedade? Alguém começa a doar alguma coisa, faz-se uma corrente do bem e aí todo mundo passa a fazer também. Então nós precisamos deste contato, desta união com os outros, para que a gente possa continuar nesta nossa jornada e ter o entendimento entre todos esses nossos irmãos. Mas quando nós vemos algum exemplo que nós ficamos meio que desiludidos, meio horrorizados, falamos, meu Deus, eu não quero de forma alguma fazer isto ou ser desta forma. Então também é um ensinamento. Então, nós precisamos desse contato, desta convivência entre os homens. E como diz neste capítulo da Lei da Sociedade, nenhum homem dispõe inteiramente de todas as faculdades. Nós temos aptidões para determinadas coisas, para determinadas situações, e outras não. E muitas vezes precisamos do outro e o outro vem nos ensinar. E isso, se nós não estivéssemos convivendo com os outros,
como é que nós poderíamos ter esse aprendizado? E a nossa encarnação é assim, porque a nossa evolução, o nosso progresso está aí, aberto para todos nós seguirmos. Mas se nós vivêssemos em isolamento, nós seríamos criaturas embrutecidas. Nós seríamos também pessoas que iríamos nos definhando, porque não teríamos motivo nenhum, não teríamos estímulo, não teríamos vontade, não teríamos absolutamente nada, nenhum motivo para crescermos. Então a lei da sociedade, que é uma das leis divinas, ela é muito importante para todos nós. Só um minuto, por favor. Débora, boa noite, seja bem-vinda. Achou? Oi, tivemos um probleminha aqui. Débora, então, boa noite, seja bem-vinda. Como eu já disse, voltei a repetir, é que a gente tem um probleminha assim, rapidinho, a gente sai um pouquinho fora do eixo, não é? Então, meus irmãos, tanto o voto de silêncio absoluto como o voto de isolamento também vai nos privando de relações sociais. Quem não sai de casa, quem não vai trabalhar, quem fica enclausurado, não tem como crescer. Então, não tem como fazer caridade, não tem como ajudar o próximo. Então, assim, não consegue cumprir a lei do progresso, que é a lei de Deus. Certo? Então, vamos seguir mais um pouquinho na leitura do nosso capítulo desta noite, da nossa lição. O tempo, todavia, que se transforma, trouxe ao preguiçoso adorador a morte do corpo físico. Todos os seguidores dele o julgavam arrebatado ao céu e ele mesmo acreditou que do sepulcro seguiria direto ao paraíso. Com inexcedível assombro, porém, foi conduzido por forças das trevas a terrível purgatório de assassinos. Em pranto, desesperado, indagou, à vista de semelhantes e inesperada aflição, dos motivos que lhe haviam sitiado o espírito em tão pavoroso e infernal torvelinho, sendo esclarecido que, se não fora homicida vulgar na terra, ele ali, identificado como matador de coragem e da esperança em centenas de irmãos em humildade. Vejam só, que engano, que ledo engano este, você fazer algo que você acredita sem ter noção de seguir as leis divinas, sem ter noção desta convivência e você passar a ter a sua ideia, não respeitar o livre-arbítrio dos outros e fazer com que ele siga a sua. Por isso que dentro da doutrina espírita, nós sempre comentamos e nós lemos em livros que não importa o número de pessoas, o número de seguidores, porque isso não é tão importante. Porque, na verdade, esta criatura queria que todos seguissem os seus ensinamentos, acreditando que ficando em isolamento, apenas orando, não teria condição absoluta de viver e de aprender com os demais. Então, é desta forma que a caridade que ele poderia fazer, poderia orientar a cada um daqueles que foram pedir o conselho para ele,
ele estaria ajudando o próximo de alguma forma. Então, esta bondade para com o próximo foi cortada dele, cortada por ele. Então, a caridade, como eu disse, está ao alcance de todos. E como diz Paulo, na caridade necessária segundo ele, quando ele diz que a fé, a esperança e a caridade vivem juntas, são as três, mas que a caridade está acima da própria fé e da esperança. Então, o ignorante, o sábio, o rico, o pobre, qualquer um, independente da sua crença religiosa, ele pode auxiliar o outro. Ele pode auxiliar de alguma forma, pois, vivendo, como eu já disse anteriormente, vivendo em sociedade, você tem a oportunidade de ver o que é que o outro precisa. Imaginem aqui, neste contexto, todas as situações em que nós vimos desde o início aqui. Quando ele diz, estou procurando, que um homem, quando queria algum plano de serviço para o serviço comercial, né? Trabalhar no comércio, montar uma loja, fazer alguma coisa deste tipo, ele dizia, venha orar, esqueça a cobiça, o lucro está lhe fervendo as veias. E ele então ficava desiludido. O jovem vinha perguntar a ele qual a opinião sobre o casamento, uma união onde temos a liberdade, em alguns casos, alguns casais, de colocar mais um espírito para evoluir, para crescer, damos a oportunidade da procriação. Então ele vinha e dizia, a carne está submetendo o seu espírito, isso é luxúria. Venha orar e consumir o pecado. Pois então nós sabemos que não existe nenhum pecado quando nós estamos colocando, através do casamento ou não, enfim, de uma união de almas, onde nós podemos dar a oportunidade de um irmão, de um espírito reencarnar para conviver conosco, para podermos ensinar ele a conviver em uma sociedade e aprender conosco e aprender com tantas pessoas que podem estar lhe orientando. Então ele ia tolindo cada um que chegava e ia lhe pedindo conselho, como diz aqui. Então, quando um irmão, um companheiro lhe implorava um conselho acerca de algo elevado num encargo, por exemplo, na administração pública, ele dizia, nossa, isso é um desastre, afasta-se da paixão pelo poder. É vaidade e é orgulho, venha orar e vencer os maus pensamentos. Outras pessoas, então, falavam sobre uma festa que tinha o propósito de auxiliar, enfim, projetava, né, nessa festa fraternidade em algum projeto onde poderiam arrecadar algum benefício para os outros. Ele dizia, a alegria do povo é um desregramento. Olha só que situação. Será que nós também, alguma vez, cortamos, como dizemos no vulgar, cortamos o barato de alguém? E será que as pessoas nos julgam uma pessoa muito sensata, muito cordata com tudo, como ele diz aqui, um santo Messias? Será que nós ficamos preocupados com aquilo que o outro vai pensar de nós? Quando nós estamos aqui, como estamos hoje, conversando, falando, estudando, refletindo, estamos todos nós juntos. Estamos todos juntos
tentando compreender e seguir esses ensinamentos, porque sempre nós vamos, através da oportunidade dessa reflexão, tirar proveito para algo. Se alguém vem dizer, mas é porque você foi lá e conseguiu fazer, mas qualquer um consegue. Sempre através do nosso esforço, nós conseguimos crescer, nós conseguimos sim algo. Por isso, nós precisamos refletir e ter a humildade para poder perceber que ninguém é mais do que ninguém. Estamos todos no mesmo barco. E de repente, aquele que a gente pensa ou aquele que a gente imagina que nada sabe, pois é daquela criatura, às vezes, que vem um grande ensinamento e humildemente ele nos ensina sem nenhum orgulho, sem nenhuma pretensão de usar a humildade. Então, como sabemos, Jesus não nos pede de forma alguma que nós nos despojemos, como já dissemos, dos nossos bens, daquilo que temos. Mas é necessário que nós tenhamos só aquilo que realmente precisamos. Aquilo que nos vai fazer falta por alguma coisa. Outro dia, um irmão nosso, que muitas pessoas que já estão aqui assistiram a semana passada e sabem de quem eu estou falando, disse a uma colega, porque ele fez um bate-papo com uma nossa irmã, que se eu disser o nome, acho que é Ana, mas eu não posso afirmar aqui. Então ela disse que durante a pandemia, ela apenas usou 9 trocas de roupa. Então eu estou dando esse exemplo para que vocês vejam que realmente a coisa acontece dessa forma. Então, quantos trajes nós usamos durante a pandemia? E aí é bom a gente avaliar quantos é que nós temos. Vejam só. E nada acontece por acaso. Eu vou contar aqui um particular, aproveitar que nós temos um pouco mais de tempo, né? Vou contar um particular. Então, estava eu procurando um vestido para colocar. Que eu abro o guarda-roupa, naquele instante que eu abri o guarda-roupa, aquele varal que fica em cima, que é de madeira, para a gente pendurar os cabides, estava quebrado. Todas as roupas estavam no fundo do guarda-roupa. Todas. Os vestidos, as saias longas, saia curta, vestido curto, vestido comprido, estava tudo ali. A hora que eu vi, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí comecei a pegar e pôr em cima da cama. Gente, estava muito pesado. Estava muito pesado. Então, realmente é para a gente analisar, avaliar. Precisa de tudo aquilo? Não, claro que não. Então, vamos fazer uma sacolinha, vamos sair fazendo uma doação, né? Claro que não é uma caridade, né? É uma doação apenas para pessoas que porventura possam estar necessitados, porque a verdadeira caridade é de uma outra forma. Não é apenas tirar o peso de um guarda-roupa, não é apenas doar aquele vestido que já não serve mais, aquela panela que já ficou escura, aquele copo que deu uma lascadinha, nada disso é caridade. A caridade é bem mais ampla, esta palavra caridade. Tanto é que Paulo diz que mesmo que ele falasse todas as línguas dos homens, mas não tivesse a caridade, ele nada seria, não é? Então, esta sociedade que nos faz nos unirmos, esta sociedade que permite que nós estejamos sempre aprendendo um com os outros, isso faz parte das leis divinas.
como tantas outras. São 12, mas então Jesus vem e nos diz que tanto o silêncio absoluto como o voto de isolamento, que priva o homem das relações sociais, não lhe podem facultar ocasiões de fazer a caridade ao próximo e cumprir a lei do progresso. Então esse nosso irmão chega no mundo espiritual, como aquela rainha que temos a citação dela no livro no Evangelho, quando ela diz: cheguei no mundo espiritual acreditando que seria recebida por pessoas como eu. Exatamente foi ao contrário. Aquelas pessoas que eu julgava aqui, quando encarnada, serem pessoas simples e que eu não dava nenhuma atenção a elas, claro que é com outras palavras, mas lá eu cheguei. E quando cheguei, fui recebida exatamente por aquelas em que eu julgava serem as pessoas mais simples e menos importante para mim. Então é mais ou menos assim que aconteceu com esse irmão. Da mesma forma que aconteceu também com aquela parábola do rico e do Lázaro. É claro que são situações diferentes, porque nesta parábola Jesus está comparando uma pessoa pobre e uma pessoa rica. Mas quando se chegou naquela situação onde ele foi levado por forças das trevas e tido como um assassino, ele ficou assustado. Ele não esperava por isso, porque ele estava matando os desejos de todos os nossos irmãos. E ali ele foi, como diz aqui, identificado como matador da coragem e da esperança, em centenas de irmãos em humildade, porque cada um que ia até onde ele estava, em isolamento, e pedir-lhe um conselho, e ele dava, para eles aquilo era uma palavra taxativa, e eles então ficavam lá, orando e seguindo os conselhos desse nosso irmão. Por isso, então, nós precisamos pensar como este irmão era egoísta. Egoísta, sim, muito egoísta. Porque Jesus nos deu o exemplo de quando ele aqui esteve, da humildade. E Pilatos, do egoísmo, pois ele lavou as mãos e deu a incumbência para que o povo resolvesse. Então, eu sou egoísta, porque eu não assumi. E tem uma frase de Jesus que diz: seja seu sim, sim e seu não, não. O que passar disso é de maledicência. Então, sejamos honestos, tenhamos a palavra, mas nós precisamos fazer aquilo que o nosso coração nos diz. Então, Emmanuel diz para nós, neste capítulo do egoísmo, que cada um dedique seus cuidados em combater o egoísmo em si mesmo, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, que é filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias da terra. Então nós sabemos que o egoísmo é filho do orgulho, eles caminham lado a lado. E é o orgulho que atravanca o nosso crescimento espiritual, porque através do orgulho nós não conseguimos seguir a nossa caminhada. E se nós começarmos a prestar atenção em todos os nossos vícios, nós vamos ver que todos eles caminham exatamente para o orgulho. Porque se eu quero algo e tem que ser da forma que eu desejo, por quê? Tem que ser da minha maneira. Porque eu sei
eu sou orgulhosa, tem que ser aquilo que eu determino, porque é aquilo que é correto. É correto por quê? Porque é o que eu acho, então eu sou orgulhosa. Então, o egoísmo é filho do orgulho. E como Emmanuel diz aqui, esse monstro devorador de todas as inteligências e é fonte de todas as misérias da terra. Então, aquele que diz, eu não sou orgulhoso, em hipótese alguma, já é orgulhoso, porque ele está colocando, ele está dizendo o quanto ele é importante. E o humilde provavelmente vai dizer, eu tenho orgulho sim, eu tenho orgulho de ser como eu sou, eu tenho orgulho disso, daquilo, daquele outro. Nós somos orgulhosos. Infelizmente, nós ainda temos que combater esse monstro devorador, como diz aqui Emmanuel. Então, continuando esse última parte do nosso capítulo, silenciou Jesus diante de toda aquela citação em que ele estava fazendo. Mas João, muito admirado, considerou, perguntando a ele, Mestre, jamais poderia supor que a devoção excessiva conduzisse alguém a infortúnio tão grande. Nós também não, né? Com certeza, antes dessa lição, nós também não pensávamos desta forma. Então o Cristo, porém, respondeu imperturbável. Plantemos a crença e a confiança entre os homens. Entretanto, que cada criatura tem o caminho que lhe é próprio. A fé sem obras é uma lâmpada apagada. Nunca nos esqueçamos de que o ato de desanimar os outros nas santas aventuras do bem é um dos maiores pecados diante do poderoso e compassivo Senhor. Então lembremos que cada um de nós está num grau evolutivo. Cada um de nós temos o direito que nos foi dado por Deus de usarmos o livre arbítrio. Então, mesmo que a gente peça a opinião de alguém, quem é que não pede um conselho? Quem é que não pede uma sugestão para o outro irmão que às vezes a gente confia, que a gente ama, que a gente convive com ele? Quem é que não pede para o outro um conselho? E esse outro não tem o direito, de forma alguma, de nos privar. Por isso que a gente brinca e diz, conselho, se fosse bom, a gente vendia, a gente não dava. Mas então, nós não podemos aconselhar as pessoas quando elas estão em uma situação de bondade, de fazer algo, porque aqui nessa narrativa que o Cristo nos dá, todo mundo estava com boas intenções. É claro que alguém, algum dia, vai chegar até nós e vai pedir uma opinião em relação a algo que a gente critica, que a gente condena, que a gente não gosta. Mas aí o que é que nós dizemos? Essa frase, ela é muito importante para a gente refletir. Se eu fosse você, eu não faria tal coisa ou eu faria isto. Mas você não é o outro. O outro tem a liberdade, tem a livre escolha para fazer aquilo que ele realmente tem o desejo. Então, muitas vezes, outro dia eu ouvi alguém dizendo, eu fui falar algo para alguém e esse alguém foi e me falou, olha, se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Mas aí ele disse, mas eu não queria ouvir isso.
Eu queria que ele dissesse, vá, faça, e aí você vai sentir se deu certo ou não. Ele queria ter a experiência, porque de nada adianta você dizer algo para alguém, principalmente para os jovens, para os filhos. Não faça isso porque vai acontecer aquilo. Mas ele precisa ter a própria experiência. Ele precisa de um momento aonde ele vai, como a gente diz aqui no popular, ele vai quebrar o rosto, né? Então é necessário muitas vezes. E pode ser até que quando a gente está dando esse conselho, está sugerindo, a pessoa nem faça, porque acontece algo que a providência divina se incumbe de auxiliá-lo, porque nós estamos sempre, sempre, sempre auxiliados. Nós estamos sempre em companhia de benfeitores, que mesmo quando nós estamos em alguma outra situação, ligadas em espíritos inferiores, pela nossa sintonia, pela nossa vibração, nós recebemos sim aquele estalo para que a gente possa mudar a maneira de agir e de ser. Aí vai caber a nós, cabe a cada um de nós, pelo livre-arbítrio, fazer ou não fazer. Aí depois a gente volta arrependido e diz, eu não devia ter feito, quando a gente não segue os conselhos, quando a gente não segue a intuição, quando a gente não consegue aquilo que nos foi passado pela intuição ou pela própria inspiração. Mas, de alguma forma, nós precisamos, sim, refletir muito sobre aquilo que nós vamos responder para o outro. Porque esses ensinamentos em que o Cristo nos deu nesta lição é grandiosa demais. É muito grandiosa e nós precisamos prestar atenção sempre, sempre, sempre nesses ensinamentos. Mas então, irmãos, creio que para esta noite é esta a nossa reflexão, que sirva para todos nós de ensinamento, para que nós tenhamos uma certa cautela quando formos aconselhar alguém, quando formos tomar alguma decisão. Será importante para nós ficarmos enclausurados em algum lugar, sem conviver com ninguém, apenas nós, como dizemos, nós conosco mesmo? Então, você não vai ter oportunidade de fazer a caridade, ajudando o próximo e ajudando a si mesmo. Porque quando você está ajudando o outro, você está abrindo seu coração, você está participando dessa lei que Deus nos deu, que é a lei, dentre tantas outras, não é? A lei da sociedade, a lei da liberdade, a lei da caridade, a lei do amor ao próximo, a lei de amor, justiça e caridade. São as três mais importantes de todas essas leis, apesar que todas, sem dúvida nenhuma, são muito importantes. Tem a lei da destruição também, que ela é necessária, porque se não fosse, o nosso Pai Maior não colocaria aqui para seguirmos. E já que eu falei da lei da destruição, ela está sendo usada agora, sim, porque na nossa casa, quando vamos reformar algo, nós precisamos destruir, às vezes, uma situação para construirmos outra. Então, agora que o nosso planeta está sendo transformado para um mundo de regeneração, é necessário que se vá aos poucos destruindo, entre aspas, este mundo de provas e expiações. Será colocado o outro no lugar, não será mais a terra. Mas então temos que tirar algo para ganhar outro.
e assim é a nossa vida. O tempo todo é assim. Precisamos, às vezes, perder algo para ganhar algo, fazendo uma troca, não é? Então, meus irmãos, eu já coloquei aqui na tela o nome de todos aqueles que já colocaram aqui desde o início, desde quando começamos, desde o primeiro dia, né? Hoje já é o nosso 11ª lição, mas é o 12º encontro. Então, todos os nomes continuam aqui. Nós vamos continuar deixando esses nomes na tela. Se alguém mais for colocar, me lembrei agora, coloque o nome da pessoa, mas coloque o nome completo, porque são muitos Josés, muitos João, muitas Marias, né? Para que os nomes fiquem aqui completo, para que a gente possa orar. Então, nós vamos, neste momento, pegar a nossa água para quem deseja, claro, que ela seja fluidificada, para depois nós tomarmos esta água salutar. Eu vou até colocar mais, porque durante essa fala toda a gente vai bebendo. Então, que esta água possa ser fluidificada. Vamos então, meus irmãos, elevar o nosso pensamento até Deus, até Jesus, o nosso Mestre, a toda a espiritualidade maior, nossos benfeitores espirituais que estiveram conosco, nos dando a inspiração, a intuição, o carinho, o afeto e o amor, para que pudéssemos juntos estar, mais uma vez, reunidos neste aprendizado desta noite. Que possamos, Senhor, ter o discernimento necessário para seguir os seus exemplos. Pedimos-te que derrame suas bênçãos a todos nós que estamos aqui, aqueles que vão passar, aqueles que já passaram, que nós possamos receber sempre o seu carinho, o seu afeto, as suas bênçãos, e que possamos seguir os seus exemplos, como eu já disse, mas para isso que estejamos de coração aberto para receber tudo aquilo que nos possa chegar. Pedimos também, Senhor, que possa vós derramar as suas bênçãos a todos aqueles nossos irmãos que porventura se encontram neste momento desamparados, sem um leito para deitar, sem um alimento para se alimentar, para que também receba as suas bênçãos os nossos velhinhos que se encontram no asilos, aqueles que não se encontram também, aqueles que se encontram no leito de dor, que se encontram acamados, que se encontram, Senhor, nos orfanatos, aquelas crianças que muitas vezes clamam pelo amor de um adulto, mas que no momento se encontram lá, esperando que alguém chegue e lhe dê carinho, que possa, Senhor, os nossos irmãos intuir-se para que possam acolher essas nossas crianças. São espíritos que necessitam da evolução, mas para tanto é necessário um lar, um carinho e uma bênção. É por eles que hoje nós oramos, Senhor, e também te pedimos que possa vós derramar as suas bênçãos sobre todos esses irmãos que nós colocamos o nome na tela e aqueles que estão chegando agora também. Se alguém em particular estiver pensando num ente querido, que ele possa receber também as suas bênçãos. Pedimos, Senhor, que não nos abandone, como sempre tem estado conosco, mas que nós também tenhamos a fé e a coragem de jamais nos esquecermos que só através do seu amor vamos conseguir galgar esses degraus para a nossa evolução. Então, Senhor, Mestre Jesus e Deus, o nosso Pai, conceda-nos a serenidade
para aceitar as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que nós podemos, mas também nos dê muita sabedoria para que possamos perceber a diferença entre elas e que nós sejamos, Senhor, dignos do seu amor. Pedimos também neste momento a Bezerra de Menezes que possa colocar, através de todos os seus mensageiros, companheiros benfeitores, nesta água e em todas as águas que possam estar neste momento em exposição para receber este néctar necessário, esse néctar salutar para cada um de nós. Que eles sejam colocados para que nós possamos receber, através deste efeito desta água, o nosso benefício para o nosso corpo, pois para o nosso espírito sabemos que estamos sendo amparados. Obrigado, Mestre, obrigado, Pai Maior, obrigado, Espiritualidade, que sejamos cada dia mais devotos do seu amor e que possamos sempre, sempre, sempre estarmos reunidos aqui, nesta sala virtual, para podermos compartilhar com todos esses ensinamentos que nos foi dado através de Chico Xavier pelo Espírito Neio Lúcio. Abençoe-os, ele também, pois sabemos que somos espíritos imortais, portanto, que eles também possam ser abençoados. Obrigado, Pai. Obrigado, Mestre. Obrigado a todos. E obrigado a vocês também, que aqui estão conosco neste momento, nesta noite, que colocaram aqui a sua atenção para que nós pudéssemos estar reunidos. Obrigado a todos, muito obrigado. Esses nomes serão colocados na tela e na próxima semana estaremos reunidos novamente e será dia 15, a próxima sexta, o capítulo será o 12, Os Descobridores do Homem. Será mais uma grande lição, mais um grande aprendizado para que todos nós possamos ir seguindo esses ensinamentos. Então, muito obrigado a todos, um beijo no coração de cada um e que o Mestre Jesus esteja conosco. Até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Eu é que agradeço a presença de todos, um beijo no coração. Boa noite, fiquem em paz.